Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal César Rocha, fotógrafo mais uma vez. Bom dia pessoal, bom dia para vocês aí. Chegou agora aqui no canal, vai esmagando o like aí. Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Ministro revelado um empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ministro da Cidadania, o Ronaldo Vieira Bento, ele confirmou ao vivo, ele participou da entrevista coletiva do ministro da Cidadania. Vocês vão acompanhar agora a entrevista, o que foi que ele falou sobre o empréstimo consignado. E temos notícia aí, pessoal. Atenção, aproveita agora, vocês que chegou no canal. Muito obrigado. Se vocês puderem contribuir com o canal aí, pessoal, é só você chegar agora, deixar o seu like aí, todo mundo. Finalmente temos notícia boa, né? E tem que sair esse empréstimo, não dá para esperar. Não dá para esperar o Papai Noel cair do céu, não. Além disso tudo, ele falou também do Auxílio Brasil também, e entre outros pontos. Dá uma olhadinha que foi que ele falou, o ministro da Cidadania, sobre a questão do empréstimo e do Auxílio Brasil, tá bom? Bom dia a todos vocês, ótima sexta-feira, sextou, pessoal. Preste atenção agora para ver o que foi que o ministro falou ao vivo agora, olha só. Com uma mudança de conceito em termos de proteção social, assistência social no nosso país, onde procuramos, dentro desse aperfeiçoamento, trazer uma assistência social voltada à autonomia das pessoas, à autonomia das famílias brasileiras. Chegamos a um número de mais de 20 milhões de famílias brasileiras assistidas. Isso significa mais de 53, quase 54 milhões de brasileiros que são beneficiados diretamente com a política de transferência de renda e andando a nossa responsabilidade fiscal, transformação digital, desburocratização, facilitação do acesso ao crédito, lado a lado com a política de assistência social do nosso país. Então, os resultados, em tão pouco tempo, já refletem a assertividade dessa política, dessa mudança de chave, essa promoção, essa liberdade que demos às famílias da busca por uma melhor condição de vida, trazendo ferramentas no escopo do programa, onde essas famílias se sentem seguras em procurar a sua autonomia, procurar a sua melhoria da qualidade de vida. Então, era esse o propósito desde o início. Viemos de uma ação exitosa durante a pandemia, com o auxílio emergencial, onde beneficiamos mais de 108 milhões de brasileiros naquele momento de enfrentamento da Covid-19, e fizemos uma transição para um programa permanente de transferência de renda, corrigindo determinados gargalos que identificamos a partir do momento que nos propusemos a aperfeiçoar a política de transferência de renda no nosso país. Política esta, hoje, que é alicerçada no desenvolvimento social, na promoção, no cuidado com a primeira infância e os demais beneficiários que compõem o núcleo familiar, fortalecimento desse vínculo familiar, porque acreditamos que essa ajuda, ela é necessária sim em um momento de recuperação social, um momento pós-pandemia, um momento de guerra, mas sem estar tolhendo o cidadão, a cidadã brasileira, tá certo? Da sua capacidade, da sua autonomia, da busca pela melhoria da qualidade de vida do seu núcleo familiar. Então, esse foi o nosso propósito. Então, agradeço aqui ao IPEA, assim como foram estudos do Banco Mundial, estudos do FMI, estudos da Universidade Federal de Pernambuco, já demonstrando a assertividade da política, e a partir daí a gente tem um caminho, certo? Onde o desenvolvimento econômico do nosso país anda lado a lado
com a proteção social da nossa população. Então, esse sempre foi o foco, essa sempre foi a nossa premissa. Estamos aqui imbuídos dessa missão de ajudar, né, aqueles que precisam, no momento em que se precisa. Sem, no entanto, estar voltado a nenhum tipo de aprisionamento, de nenhum tipo de impedimento para que essas famílias consigam alcançar a sua autonomia financeira, a sua autonomia em termos de produção, que é esse o nosso propósito. É importante lembrar que no Auxílio Brasil, mais de 80% das famílias são chefiadas por mulheres. Então, são mais de 16 milhões e meio de mulheres chefes de família que hoje contam com a ajuda do governo federal. Para essas mulheres, nós trouxemos ferramentas no Auxílio Brasil, como é o caso do Auxílio Inclusão Produtiva Rural, para aquelas que vivem em uma região com propensão ao início da atividade rural. Nós trouxemos benefícios de incentivo à educação. Quando a gente traz, por exemplo, uma ferramenta como Auxílio Esporte Escolar, que promove, que incentiva, que fomenta a atividade escolar, a atividade física no âmbito escolar. A gente traz também uma ajuda a essas famílias, além da ajuda financeira, do incremento financeiro, a gente traz o acesso à atividade física como uma política social, como uma política de inclusão social. Isso é importante que seja dito. Então, mais do que as medalhas que esses garotos, que essas garotas recebem ali quando vão competir no GEBS, por exemplo, que estava 17 anos sem realizar e a gente voltou a estimular, fizemos no ano passado, é tudo aquilo de atributos e de valores que o esporte nos ensina e que fortalece o vínculo familiar. Então, é uma política que tem essa visão sistêmica enquanto país e uma proteção global para as famílias brasileiras, principalmente, as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Quando a gente ouve um estudo sério dizer que a cada 100 famílias que entram no Auxílio Brasil são criadas 37 vagas formais de emprego no nosso país, a gente acaba com o discurso da separação, dessa dicotomia que existia, onde, às vezes, a ajuda à população pobre do nosso país era encarada como um estímulo ao não trabalho. Então, quebrando essas amarras, quebrando esse paradigma, a gente ajuda a construir uma sociedade cada vez mais próspera e com justiça social, que esse é o nosso propósito. Então, agradeço a todos que ouviram atentamente aqui o pronunciamento. Colocamos o Ministério da Cidadania, o Governo Federal, à disposição para maiores esclarecimentos e convido, a todos a conhecer melhor as políticas sociais que estão sendo implementadas para que, a partir daí, façamos a divulgação, enquanto utilidade pública e ajudemos aí a todos, unidos, para a gente colocar o Brasil como está sendo colocado no lugar que ele merece. Um forte abraço e agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Bom, pessoal, início às perguntas. Ele agora vai ter as perguntas. Presta atenção às perguntas agora, pessoal. Ele vai responder. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, senhor presidente do IPEA. Primeiro, uma pergunta para o presidente. Essa relação ali dos 365 empregos formais criados a partir de, enfim, a cada 1.000 famílias novas contempladas no Auxílio Brasil, essa relação existe tecnicamente ali uma forma no estudo de mostrar que foi essa inserção que possibilitou a esses integrantes dessas famílias fazerem parte aí do mercado formal de trabalho. E ao senhor ministro,
a situação do Auxílio Brasil sendo ampliada agora, o então deputado Jair Bolsonaro, ele era um crítico muito ferrenho dessa política assistencialista, chegou a chamar de farelo, de esmola, de voto de cabresto, demagogia. E se o governo, se ele mudou essa postura agora se ele entende que é uma política que precisa ser ampliada, como está sendo momentaneamente agora, com esse auxílio passando a ser de R$600, e se existe a previsão ou intenção de uma política de Estado e, caso seja condicional, seja possível financeiramente, de que isso seja fixo, que ainda neste governo, neste mandato, o governo encontre uma forma, por exemplo, de que o auxílio passe a ser também de R$600 a partir do ano que vem, de forma permanente. Pessoal, ele vai falar do empréstimo. Já, só um minuto. Vamos perguntar para ele vai dizer a resposta. Chegou agora, deixa o like aí, todo mundo. Bom dia, pessoal. Vamos acompanhar aí, deixa ele falar. Esse dado, ele não se refere exclusiva, quando eu falo 1.000 famílias no programa social, 360 empregos formais, não estou dizendo que esses 365 empregos são do Auxílio Brasil. Até porque a gente precisa de um tempo para verificar isso. Porque a porta de saída, ou a rampa de ascensão social, ela foi instituída agora em novembro. Então, de fato, essa é uma das preocupações. Nós firmamos a parceria a semana passada, essa semana, não foi, ministro? Justamente para verificar quantas dessas pessoas estão sendo, de fato, saindo do Auxílio Brasil para o mercado formal. Então, esse dado, na verdade, ele mostra como a dinâmica social, ela pode ser, no caso, se tudo tiver... muitas vezes se fala em aumento de gasto de forma... você pode aumentar, você pode colocar mais pessoas, mas isso tem que ser feito passo a passo. Primeiro, a economia tornou capaz, ou tornou viável, a ampliação do auxílio. E o auxílio, devido à questão da porta de ascensão, ela faz com que o mercado formal também seja puxado pelo programa social. Então, você tem uma relação de causa e efeito entre as duas coisas, né? O mercado formal possibilita a ampliação e a ampliação, ela conversa com o mercado formal e isso vai gerando um círculo virtuoso. Então, não é exclusivo do Auxílio Brasil esses dados, tá? São da população como um todo. Vinícius, obrigado pela pergunta aí. Primeiro, deixar bem claro aqui que nosso propósito foi e continua sendo ajudar a população em situação de vulnerabilidade social do nosso país, ajudar o pobre. E é importante dizer, por isso que eu gosto sempre de falar, que acho que o ponto, né, a ser discutido do Auxílio Brasil, o principal ponto é justamente essa mudança de conceito. Então, todos conhecem uma história, né, de uma pessoa que estava ali exercendo uma atividade doméstica, ajudando em casa, um servente, ou lá na propriedade rural que estava ali, que você ia chamar para assinar a carteira, e a pessoa falava, não assina não, que senão eu perco. Aí falava o nome do outro benefício. Todos conhecem. Justamente por isso que a gente foi, né, e trabalhou para, no Brasil, a gente ter um programa de assistência social focado na autonomia das famílias. Então, é uma mudança, primeiro, de conceito. Programa de transferência de renda. Tivemos agora há pouco ali um estudioso dizendo que só fosse a mudança do nome e o aumento, né, do valor do ticket médio, do valor mínimo, o Brasil entraria, tá certo, em um ciclo de geração de pobreza. Esses indicadores já apontam ao contrário. Então, se fosse só a mudança do nome e o aumento do valor, a gente não teria, em tão pouco tempo, já esses indicadores. Então, primeiro, é uma mudança de conceito, é isso que eu gosto de focar. Então, por exemplo, hoje, no Auxílio Brasil, criamos um instrumento, uma ferramenta chamada de retorno garantido. O Auxílio Brasil trouxe como novidade, onde a família que tem o seu incremento na renda, consegue a sua autonomia social, e ela vai para o mercado, e por alguma razão, futuramente, ela tem um decréscimo nessa renda, a volta ao Auxílio Brasil é automática, não pega fila. Então, isso dá uma segurança à família arriscar, dá uma segurança para a família empreender. Então, quando se critica, né,
quando o presidente da República vem e coloca as suas observações, é com relação a esse assistencialismo puro, e não um programa de transferência de renda, né, com esse propósito, com esse objetivo de promoção dessa emancipação das famílias brasileiras. Acho que isso está dentro daquilo que justamente a gente queria fazer enquanto programa social do Brasil. Acabar com essa cisão que gerava, né, no antigo programa social, né, de estímulo ao não trabalho, de estímulo, tá certo, à não ocupação formal, e passar a ser um auxílio, uma ajuda, naquele momento, estendendo a mão amiga do Estado para aquela família que está naquela situação, e a partir daí, né, promover, né, auxiliar na promoção dessa sua autonomia, dessa sua emancipação. Então, a gente vem com essa linha de pensamento, né, em termos de planejamento de políticas sociais. É um governo que mais investiu em política social da história do país, Vinícius. Então, uma média de 200 bilhões ano de investimento direto na nossa população, certo? Passamos por um momento de pandemia, um momento de guerra, ou seja, fatores externos que influenciaram diretamente, e uma ação assertiva, né? Acima de tudo, né? Uma ação no momento exato, ou seja, foi oportuna, fez com que o Brasil hoje não tivesse um cenário de crescimento da pobreza como a gente observa nas outras nações, nos outros países do mundo. Então, isso é muito importante, né? Aliado a isso, como eu comentei, né, também acabar, né, com esse antagonismo entre responsabilidade fiscal e política social, né? Então, não existe prosperidade para uma nação sem um crescimento econômico, né, sem um crescimento sustentável da sua economia. O primeiro que vai sofrer é justamente a população em situação de vulnerabilidade, o primeiro que vai sofrer é justamente a população de baixa renda no nosso país, e caminhamos assim a quatro mãos. Aliás, é uma outra característica muito forte, é que eles observam, a gente aqui, você e os demais, observam que os ministros, eles coadunam de um mesmo pensamento, é uma unidade de propósito e de valores que faz com que o governo ele ande bastante alinhado aí nos nossos objetivos. É isso. O Auxílio Brasil, importante pergunta, até para combater alguma desinformação, né? Algumas desinformações que a gente ouve aí, um canto e o outro. Primeiro, dizer que o Auxílio Brasil é um programa permanente de transferência de renda, tá? Então, essa história de dizer que o Auxílio Brasil ele vai acabar em dezembro, etc., não condiz, pronto. Mas para a população, são 20 milhões de famílias, gente. 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, primeiro a gente tem que dizer para essas famílias, o Auxílio Brasil é permanente, ele não vai acabar. O Auxílio Brasil começou permanente no final do ano passado com o valor de R$ 400 mínimo. Isso é mais de 10 vezes o valor mínimo do Bolsa. Então, já iniciou dessa forma. Já iniciou a gente dando aí um patamar mínimo, né, que era de 45, né, em torno, por família, para R$ 400 mínimo. Quando a gente vai para o ticket médio, esse valor aumenta ainda mais. 223% de aumento em cima do valor do ticket médio, mais ou menos. A partir daí, com a promulgação da PEC pelo Congresso Nacional, esse valor mínimo passou a R$ 600 até dezembro desse ano. Então, essas 20 milhões de famílias, primeiro, vão continuar a receber o benefício em 2023. 2024, 2025, vão ser o número de 20 milhões de famílias. O valor mínimo é um compromisso prioritário do governo em manter esse valor de R$ 600 para os anos subsequentes. Então, é nisso que a gente está trabalhando, né? A gente trabalhou agora no primeiro momento para zerar mais uma vez a fila. São mais de 7 milhões de novas famílias, né, beneficiadas com o programa Auxílio Brasil. Com isso veio a necessidade também, tá certo, da emissão dos cartões, dos novos cartões do Auxílio Brasil. Um cartão esse que vai alinhado com o nosso processo de democratização
né, do acesso ao crédito, com a bancarização, e esses cartões, eles trazem uma segurança maior, chip de contato, que dificulta a clonagem, é um cartão que traz novas funções, como débito, onde as famílias podem se dirigir, né, aos estabelecimentos comerciais ali da sua localidade e executar as compras na modalidade de débito, diferente, né, do cartão contagem magnética, onde era necessário sacar o valor e ir com esse valor para sua casa. Então, isso aí faz parte dessa visão sistêmica que a gente tem de trazer segurança, né, conforto e oportunidade para essas famílias. Quando a gente fala em mudança de conceito, é a gente entregar a essa população um cabedal de oportunidades, certo? Que passa por capacitação, que passa por esses auxílios à inclusão, que passa pelo fomento ao esporte, fomento ao ensino. Nós temos a Bolsa de Iniciação Científica Júnior hoje, né? Mais de 6 mil famílias no auxílio à inclusão produtiva rural. Então, é uma política completa de transferência de renda. Eu entendo que o foco fica muito na questão do valor, né, mínimo, mas eu tenho convicção de que a gente está avançando, modernizando em termos de políticas sociais no nosso país. Convidamos Guilherme Pimenta, do Valor Econômico. Bom dia, ministro Ronaldo. Bom dia, Eric. Ministro, queria fazer 2 perguntas para o senhor, por gentileza, sobre um assunto relacionado a isso, que é sobre o consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Nas últimas semanas, os presidentes dos grandes bancos privados disseram que não vão operar o benefício por achar que ele não é o mais adequado ao público vulnerável. Então, a primeira pergunta, eu queria saber do senhor se o fato dos grandes bancos privados, como Itaú, Bradesco, Santander, não operarem, isso reduz de alguma maneira o impacto dessa medida. E a segunda pergunta também sobre esse assunto, hoje foi divulgado que algumas entidades, como o IDEC, Defensoria Pública, eles estão pedindo o adiamento por parte do Ministério da Cidadania do lançamento dos últimos normativos sobre essa medida. Queria perguntar para o senhor se o Ministério trabalha com algum adiamento e do contrário, quando que o Ministério da Cidadania vai liberar os últimos normativos para essa modalidade passar a ser operada. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Minha pergunta do valor econômico, eu sabia que ia aqui um pouco aqui diferente, mas em respeito aí à sua presença aqui, vou responder a questão aí do consignado. Então, Guilherme, primeiro, qual o objetivo nosso? Democratizar o acesso ao crédito. Premissa. Com o auxílio emergencial, nós bancarizamos grande parte dessa população. Trouxemos ferramentas que vai fazer com que essas famílias utilizem-se da bancarização, do acesso ao crédito, para fins de promoção, de ascensão, de melhoria da sua qualidade de vida. Então, esse é o objetivo. Quando você oferece, quando você coloca à disposição dessas famílias também o direito ao crédito formal, ao crédito consignado, você está dirigindo a elas mais uma ferramenta para fins da busca dessa autonomia que elas merecem. Então, o propósito é esse, é a democratização do acesso ao crédito, democratização do acesso ao crédito formal, porque a partir daí você traz a proteção do arcabouço formal, de defesa do consumidor para essa população, que até então está aleijada dessa proteção, desse processo. Então, quando você fala do Sistema Nacional de Proteção de Defesa do Consumidor, tá certo? Você parte de um pressuposto, tá certo, da formalização do crédito. Quando essas pessoas recorrem ao mercado informal, ou seja, na mão de agiota, primeiro já está negando a essa população a proteção desse sistema de proteção de defesa do consumidor, do acesso ao crédito, como a gente faz no INSS. No BPC, que também a lei trouxe a possibilidade do BPC, que vai correr o consignado lá para essa população, as pessoas com deficiência, as pessoas que têm filho com deficiência, trouxemos o auxílio inclusão para essa população, Guilherme, que proporciona a mesma
ferramenta de ascensão, de autonomia, que é o Auxílio Brasil, onde as pessoas, a partir do final do ano passado, que são beneficiárias do BPC, podem trabalhar que não perde o benefício, coisa que não podia. Então, o Auxílio Inclusão veio para isso, né? A gente colocou para esse público essa possibilidade, já temos um número significativo de pedidos, né, que buscam o Auxílio Inclusão, e com isso a gente resolve a inserção dessa população, das pessoas com deficiência, né, o direito ao trabalho formal para as pessoas com deficiência no nosso país, né. Como consequência disso, você resolve um outro problema que as empresas tinham de cumprir ali a lei com relação ao ingresso dessa pessoa no mercado de trabalho e não conseguiam, porque as pessoas estavam impedidas de ter um trabalho formal, porque não poderia, né, trabalhar, porque sairia do benefício. E aí você vem agora e concede um acesso a um crédito formal para essa população, tá certo? Como um meio, como mais uma ferramenta à disposição, né, dessa população que busca, muitas vezes, empreender, ter seu pequeno negócio e se via impedida de fazer. Então, a democratização do acesso ao crédito, tá, no nosso entender, é o direito dessa população, formal. Ao invés de você ficar na mão de agiota, né, do mercado obscuro de concessão de acesso ao crédito, você vai poder ir como todo cidadão brasileiro, né, ao mercado formal e, a partir dali, ter a ciência, né, da sua simulação, do seu crédito, né, quanto vai ser direito, e a partir daí fazer ou não o seu empréstimo consignado. Tá? Com relação às instituições financeiras, hoje já temos quase 17 instituições financeiras homologadas pelo Ministério da Cidadania, aptas à concessão do empréstimo consignado. Então, é um número, né, que mostra o interesse do mercado em estar disponibilizando o crédito consignado para essa população. Guilherme. A lei foi aprovada, né, foi sancionada pelo presidente, logo em seguida o presidente, ele assinou o decreto, né, assinando junto com o presidente, e a portaria, o sistema, né, que é todo um sistema para concessão, para habilitação, homologação dessas empresas, né, uma série de documentos também, que a gente vai usar em boa parte aquilo que já é feito lá pelo INSS. Acredito que até o início do mês que vem seja tudo regulamentado. Ministro, me permite só fazer uma observação, Guilherme, em relação à sua pergunta? Primeiro, o ministro deixou muito claro a questão da democratização do direito, né? Os beneficiários do Auxílio Brasil também têm direito a suavizar o seu consumo, coisas do tipo. Mas tem uma discussão muito importante sobre a utilização desse crédito como um mecanismo de superação da pobreza, né? Então, encarando isso como um microcrédito. Isso pode funcionar? Isso é uma pergunta legítima. Então, você tem pesquisadores do mundo inteiro discutindo isso, você tem um número específico dos jornais mais importantes de economia discutindo apenas microcrédito, usando muito exemplos da Índia, do acesso ao crédito, se de fato o microcrédito foi um mecanismo de superação da pobreza. Então, a gente se debruçou nesses estudos e o que se encontrou foi o seguinte: lógico que, como qualquer estudo científico, uns encontram resultados, outros não, isso aí começam a discutir metodologia, mas se esse que tem acesso ao microcrédito, não para o consumo, e sim para um investimento, para a superação da pobreza, esse resultado pode ser efetivo como um mecanismo de superação da pobreza, caso esse indivíduo do benefício social já tenha algum programa ou já tenha algum negócio pregresso. Então, a boa notícia também vem nesse sentido. Ele pode ser um mecanismo de superação da pobreza, no caso específico, isso já documentado na literatura e documentado também aqui em estudos. O IPEA tem 2 notas técnicas de avaliação, por exemplo, do programa Microcrédito Crescer, e ele mostra a efetividade para esse grupo específico na época do antigo programa do Bolsa Família.
Já também pegando um gancho aqui, nas perguntas, né? Aproveitando o Vinícius e a sua. No Auxílio Brasil, essas famílias beneficiárias, né? Essas beneficiários do Auxílio Brasil, esses chefes de família, essas pessoas, eles podem constituir, né, a sua microempresa individual, sua MEI ali. Hoje, pelo portal do empreendedor, isso está bem rápido, célere, né? Um dia em média, um dia e 2 horas, um dia 3 horas, hoje já se consegue constituir uma microempresa individual no Brasil. E o beneficiário do Auxílio Brasil pode constituir uma microempresa individual, um MEI, que não perde o benefício, que não sai do Auxílio Brasil. Aí você vem com essa ferramenta, né? Agora, com a possibilidade do acesso ao crédito formal, tudo isso nessa visão sistêmica, né, para fim de superação da pobreza. O que acontece? Quando você não coloca o mecanismo de retorno garantido, né, você não proíbe, mas você inibe a fazer. Para finalizar, convidamos Jéssica Santana, do G1. Bom dia, ministro. Bom dia, presidente Eric. Na verdade, é uma dúvida com relação à fila do Auxílio Brasil, né? Vocês comentaram que foi zerada, né, do 20 milhões. Eu gostaria de saber, porque a gente sabe que o ritmo, em geral, é bastante grande de famílias pleiteando esse auxílio. Se há orçamento para que novas famílias, além de 20 milhões, sejam incluídas no programa ainda neste ano? E se vocês esperam que, com essa redução da pobreza, o ritmo de famílias solicitando o benefício caia em vista do que era antigamente. Obrigada. Obrigado pela pergunta. O objetivo nosso é justamente esse, Júnior. É que a gente comece a avaliar a eficiência de um programa social pela quantidade de pessoas que saiam do programa e não pela quantidade de pessoas que entrem no programa. Então, esse é um dos nossos objetivos, é um dos nossos propósitos, né? Com relação a zerar a fila, né? Esse ano foram mais de 7 milhões de novas famílias, quase 6 milhões, né, em termos de novas vagas, vamos dizer assim. E como você bem falou, a gente trabalha, né, com esse objetivo de estar sempre trazendo novas famílias, aquelas que precisem, e também identificando a boa utilização do recurso público. Para isso, em março, no final do março, lançamos o aplicativo do Cadastro Único. Muitas famílias estavam impossibilitadas de se dirigir até um posto de atendimento, lá do Centro de Assistência Social do SUAS, e veio o aplicativo com algumas funcionalidades, dentre elas, de fazer o pré-cadastro. Então, as famílias hoje podem realizar um pré-cadastro, né, dentro do Cadastro Único. O que é o Cadastro Único? O Cadastro Único é um banco de dados que tem sobre administração do Ministério da Cidadania, que é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal. São 28. Vai desde a ID Jovem até a Casa Verde e Amarela, passando por tarifa social de energia elétrica, auxílio gás. Então, para as famílias fazerem jus a esse benefício, precisam estar cadastradas no Cade Único. Então, quando a gente foi partir para a modernização do programa social, a gente verificou também a necessidade de se modernizar, aperfeiçoar o processo de cadastramento dessas famílias. Lançamos o aplicativo em março. Hoje já tem quase 4 milhões de downloads do nosso aplicativo. As famílias conseguem realizar esse pré-cadastro. A partir daí, os centros de assistência social dos municípios identificam essas famílias, identificam a necessidade dessas famílias e fazem a inclusão no programa de transferência de renda ou algum outro programa que essa família esteja pleiteando. Então, esse processo é um processo continuado, é um processo que ele vai aí, ao longo do tempo, né, continuar, ele vai se aperfeiçoando, ele vai fazendo ali as suas adequações, e ele visa principalmente isso: você tem maior eficiência no pagamento, ou seja, fazer com que
recebam as famílias que realmente têm necessidade de receber o benefício, a identificação de novas famílias para fins de concessão do benefício, como também o serviço público dos centros de assistência social seja melhor, seja mais eficiente, uma vez que, trazendo essas ferramentas de tecnologia, você diminui filas, né? Você faz com que o atendimento seja mais rápido e o atendente, o educador social, consegue até com mais tempo fazer um atendimento mais personalizado, sabendo da situação das suas famílias e orientando sobre as outras ferramentas do Auxílio Brasil que visa essa autonomia, essa superação da pobreza. Sim, temos orçamento para a inclusão de novas famílias. Agora, no dia 12, né, encerrou-se um prazo para atualização, para revisão cadastral. Essas famílias, elas têm que procurar o cadastramento perante o posto de atendimento ou por meio do aplicativo para fazer essa atualização. E, a partir daí, a gente está trabalhando, sim, com a possibilidade de novas inclusões. Então, não é porque o prazo para atualização se encerrou no dia 12 que as famílias não podem se cadastrar, novas famílias, né? E, a partir daí, fazer jus ao benefício do Auxílio Brasil. Agradecemos a participação de todos e está encerrada essa coletiva de imprensa. Pronto, pessoal, aí vocês viram aí a coletiva de imprensa da entrevista do Ministério da Cidadania, falando sobre a questão, revelando, né, o período, né, que vai ser liberado o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, e também sobre a questão para quem está na fila de espera também para receber esse Auxílio Brasil, e entre outros pontos também. Para vocês verem detalhe como é que vai ficar as datas, né, da liberação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, eu quero que vocês cliquem nesse quadradinho que está aparecendo no meio e deixem o like quando chegar lá, tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Pode clicar agora todo mundo e deixa o like. Valeu, galera, até a próxima.